Olá, é um prazer receber aqui hoje no podcast Pensar e Vencer a querida Fernanda Gondim. Muito obrigado pela presença, Fernanda. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai ser brindada com conteúdo de primeiríssima linha. Deixa uma saudação inicial e já começamos. Bom, Eduardo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, tenho acompanhado o seu trabalho, tenho achado sensacional, principalmente para todos que estão querendo aí engajar, começar a empreender. Eu acho que suas dicas são fundamentais para todos que te acompanham e que estão nesse início de carreira de empreendedorismo. Vocês viram como é que a entrevistada hoje é muito educada e elegante, né? Quem vai fazer a entrevista e vai brindar vocês de tudo isso que ela falou é ela própria. Então eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter um papo muito legal aqui, Fernanda. Fernanda, vamos lá atrás, na sua adolescência, para o seu início de vida profissional. Qual foi o fator motivador principal? Quem foi seu principal influenciador? Ou quais foram os fatores, ou quais foram essas pessoas? Fica à vontade para falar um pouquinho sobre como é que você entra no mercado de trabalho, como é que você seleciona a sua formação, como é que se deu esse processo de influência e decisão. Então, Eduardo, eu sempre estudei em colégio tradicional, a vida inteira estudei numa única escola, tradicionalíssima, né, colégio de freiras, e eu vim de uma família que é totalmente ligada, né, ao emprego público, ao serviço público. Então eu cresci nesse meio, que o fundamental é você estudar e fazer uma boa universidade e partir para o mercado, de preferência, serviço público ou emprego público. Essa sempre foi a diretriz com a qual eu fui criada. E ali no meio estava no segundo grau, perto de prestar vestibular, meu pai é engenheiro, eu ficava pensando, nossa, acho que eu vou fazer engenharia, alguma coisa nesse sentido, mas as exatas nunca foram o meu forte. E aí resolvi então caminhar para o lado das ciências humanas e fui fazer direito. Acabei entrando na UF, fui fazer direito lá, foram 6 anos, na época o currículo da UF era de 6 anos, assim como da Universidade do Rio Grande do Sul, eram as únicas faculdades do Brasil que o curso levava 6 anos, e como eu tinha incutido dentro de mim que eu precisava de um emprego público, eu já entrei na faculdade pensando em fazer concurso. Não sabia para quê, se eu ia ser defensora, analista, juíza, mas eu entrei na faculdade com essa mentalidade de concurso público. E assim foi. Eu digo, né? Eu comecei a faculdade, quando eu comecei a poder estagiar, eu só estagiei durante grande parte da faculdade em repartições públicas. Então, eu fui estagiária da Defensoria Pública, eu fui estagiária do Tribunal de Justiça, da Procuradoria Federal, o INCRA. E aí, no finalzinho da faculdade, eu ganhei uma proposta para estagiar num escritório. Era um escritório formado por procuradores do município e por um ex-advogado de uma empresa de gás que tinha deixado a empresa para abrir um escritório. Foi então a primeira vez que eu me deparei com o mundo privado. No final da faculdade? Já no final da faculdade. Estava ali praticamente no 11º período. E aí eu me deparei com um mundo completamente novo daquilo que eu estava acostumada. As pessoas, né, muito competitivas por um lado, mas profissionais muito bons, né, que estão sempre ali se preocupando em ter conhecimento, em participar de palestras, de reuniões. Eu entendi o mundo do networking, que era uma coisa que eu nunca tinha visto dentro do setor público. Não que não exista, mas é muito menor, certo? Porque você tem o que eu sinto que o setor público, ele te traz uma estabilidade, claro que te traz uma estabilidade financeira, principalmente dentro do ramo do direito. Eu acredito que você se forma, se você passa num concurso, você automaticamente já vai para um patamar mais elevado, porque você começa ganhando muito bem. Sim. Até você começar a galgar isso no setor privado, demora um pouco. Mas, por outro lado, você vai ganhando um emprego privado, ele te traz um dinamismo, uma necessidade de você estar sempre
se aperfeiçoando, buscando conhecimento. E quando eu estava nesse escritório, eu pude começar a advogar para grandes empresas. Então, a gente advogava para empresas de transporte do Rio de Janeiro, para empresa de óleo e gás também, aqui não só do Rio, mas aí do país inteiro. Foi, então, uma grande experiência e foi aí que começou a plantar em mim uma sementinha de que, olha, o setor privado também é um setor bom. Não é tudo aquilo que eu sempre fui criada. Olha, o setor privado vai te trazer instabilidade, você pode perder o emprego, a melhor coisa é você passar num concurso e ficar tranquila. Só que aquilo que a gente estava conversando há poucos minutos atrás, né? A gente sabe que, de fato, você tem uma estabilidade no setor público, mas você também tem um limite, um limite remuneratório. Que não é pequeno, claro que não, mas você está limitado. Se aquilo te satisfizer, e eu acredito que o homem, por ser hedonista, narcisista, você sempre quer mais, né? Talvez em algum momento você vá querer galgar uma outra coisa. Fica ali um teto, né? Fica um teto. Mas foi muito importante esse ponto. Isso vai gerar um corte aqui para nossa audiência, Fernanda, que óbvio, você segue um caminho privado, a gente vai explorar isso um pouquinho mais, mas essa questão que você, muito influenciada, né, por características familiares da opção pública, muitas vezes a gente chama atenção aqui no Brasil para você conhecer muito bem esses dois mundos, as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Obviamente, você foi preparada para, se você vai para um caminho público, de você estar no topo de uma carreira. Então, você está falando de remunerações, eu diria que hoje, pelo menos na faixa de R$20 mil, de 20 a 35 mil reais, em torno disso, só para você ter uma noção, você da audiência ter uma noção da faixa que a Fernanda está falando. Ela se preparou para ocupar uma função de topo de carreira no setor público. Outra coisa que ela citou é que muitas carreiras do setor público você já entra com uma remuneração igualitária. Então não é por tempo de serviço. Você tem lá até os adicionais, tem algumas coisas, cada função na legislação te dá os adicionais, o quinquênio, por exemplo, lá na questão da justiça, etc. Mas você já entra com uma remuneração num patamar muito elevado, mesmo você tendo experiência zero para aquela função. Então essa é uma distorção, eu posso chamar assim, do setor público, porque você está tratando um juiz que está se aposentando com o mesmo salário de um juiz, por exemplo, que está no início da carreira. E no setor privado isso não acontece. Você vai galgando essas posições e você vai aumentando. Então, mas o ponto que eu queria trazer aqui é: conheça bem e se prepare bem se o seu caminho for o setor público. Se o caminho for o setor privado, tome muito cuidado com as revistas, com as mídias, sejam eletrônicas ou impressas, que vendem para você um setor privado céu estrelado, né? Céu de brigadeiro, mar de almirante, que eu falo. O setor privado, ele é um setor que te exige resiliência, te exige um networking, te exige um aprimoramento de conhecimento, eu diria que praticamente mensal. É sem limite. Então, por quê? Porque você tem que ampliar o seu ecossistema, etc. Então, o que a Fernanda está trazendo nesse início de entrevista vale para você. Se você for no caminho do setor público, e aí eu coloco o caminho militar também dentro do setor público, tá? Que é um outro tipo de carreira, prepare-se muito bem para aquele caminho, entenda quais são as limitações, o que você precisa fazer para ascender dentro daquele caminho. Se for para o setor privado, prepare-se para um combate. É um combate tributário, fiscal, de receita. Se você construir sua empresa do zero, crescer como empresa e mudando de patamar é uma coisa extremamente trabalhosa. Você vai ter que se dedicar, não digo 24 horas por dia, mas muitas vezes próximo a 24 horas por dia. A sua família tem que fazer parte desse seu investimento, tá? Então é um corte que eu queria deixar no início da entrevista. Fernanda, vamos voltar aqui agora para a tua carreira. Aí você, já nesse escritório, já prestando serviços para grandes empresas, como é que você avança dentro do setor privado? Chega um determinado momento que
eu estava no setor privado, mas ainda tinha dentro de mim aquela sementinha, eu preciso ir para o emprego público, então resolvi parar um ano e estudar. Só que... Quando foi isso? Quantos anos você tinha? Eu tinha ali mais ou menos 27 anos. Você formou o quê? Com 24? Me formei com 24. Do 24 aos 27 estava trabalhando no escritório. Sim. Já era efetivada. Estava bem. Estava me posicionando bem, estava bem, mas eu falei, não, eu preciso de aquela questão, quando você... É muito engraçado, que realmente o ambiente te molda, né? Então, quando você é educado dentro de um ambiente que fala segurança, você precisa de um emprego público, você precisa de estabilidade, aquela sementinha que a gente hoje fala muito, né? São as crenças limitantes, fica ali dentro de você. Eu falei, não, vou parar e vou estudar. E aí parei durante um ano, comecei a estudar, mas ao mesmo tempo você fica naquela questão, você que já começou trabalhando, que já começou a ter dinheiro, você não consegue, sabe? Pelo menos eu não conseguia. Eu falava, não, gente, eu não vou aguentar. E a tua decisão de estudo foi em quê? Foi para quê? Para voltar para o setor, para tentar no setor público, aí foi fazer um curso preparatório? Isso. Tá. Setor público, fazer um curso preparatório, e aí eu tinha duas crenças dentro de mim, né? Essa de que eu precisava ir para o setor público e outra que meu pai sempre falou, olha, se até os 30 anos a sua vida não tiver resolvida, você só ficar estudando, você vai virar profissional do estudo. Eu ficava com aquilo, nossa, eu não posso me tornar um profissional de estudo, preciso passar antes dos 30. Só que quando você começa a estudar para concurso público, depois de você já ter trabalhado, de já ter tido dinheiro, né? Numa fase da sua vida que você já estava indo casar com o Luiz e aquela coisa você fala, não, gente, eu não vou conseguir ficar muito tempo parado, o concurso muitas vezes não acontece dentro do prazo que você fica ali esperando. Eu falei, eu preciso voltar a trabalhar. E aí surgiu uma oportunidade de entregar o meu currículo para um advogado que tinha saído de uma empresa do setor de energia elétrica, que estava montando um escritório para tomar conta de sociedades de propósitos específicos voltada para o setor de energia. Foi aí que eu entrei no direito de energia elétrica. Só então, fazendo uma interrupção aqui. Você olhou também para o setor? Você fez uma análise, isso pesou, porque o setor de energia elétrica estava se reformulando, né, se eu não estiver errado aqui, não. E ele realmente tinha um viés muito promissor. Isso pesou? O setor pesou? Foi uma questão de oportunidade também? Como é que... Contextualiza para a gente um pouco por que o setor chamou a atenção, ou se foi uma oportunidade que o peso foi mais a oportunidade curricular mesmo? Bom, eu já tinha trabalhado, como eu falei, nesse escritório anterior, foi um escritório fundado por um advogado que trabalhava numa empresa de gás. Então, o setor de gás, óleo e gás, de energia já estava dentro daquilo que eu lidava, junto com o setor de transporte, que ambos têm uma via regulatória muito forte. Então, eu já tinha um certo domínio da necessidade das questões regulatórias, né, das normas técnicas regulatórias e dessa necessidade de você estar sempre aprimorando nesse lado de regulação, de entender as normas da NTT, de entender as normas da ANEEL, da ANP, para você cumprir com as exigências das empresas. E aí quando surgiu essa oportunidade para ir para um escritório de direito de energia, eu pensei, bom, eu estou relativamente bem. O Brasil estava ali diante daquele programa de aceleração do crescimento, no PAC, estava tendo altos investimentos em obras de infraestrutura. Eu falei, aqui eu acho que eu estou bem, dá para seguir. Eu ficava naquela dúvida se óleo e gás era melhor do que energia elétrica, né? Mas a oportunidade veio para a energia elétrica. E aí comecei então a trabalhar com ele num projeto inicial de uma empresa estrangeira que tinha acabado de chegar no Brasil, chegou no Brasil em 2010, e aí em 2012 ela foi começar a implementação de um projeto do qual eu participei desde o início. Fiquei nesse projeto 7 anos, então eu vi a construção, a operação e a manutenção desse projeto. Foi muito legal. Ciclo, né? Só voltar um pouquinho. Aí você abandonou, você já tinha se matriculado no curso preparatório? Você pulou ali um pouquinho. Aí você chutou isso mesmo. Você falou assim, não, isso não. Você toma uma decisão estratégica na sua vida. Eduardo, eu tomo uma decisão estratégica. Eu falei, isso não é pra mim. Eu não vou ter paciência de ficar aqui estudando.
Porque eu acho que Era presencial, né? Não tinha esse negócio de remoto. Só contextualizar para a geração. Tem muita gente nova. Não. Isso não é remoto, não é esse negócio de você ficar ali hoje no computador assistindo um curso preparatório remoto para fazer. Era presencial. Deslocamento. E eu ainda nesse período do curso, quando eu fui chamada para o escritório, eu ainda estava no curso. Então eu ia para o curso 7 horas da manhã para estar no escritório depois às 10. Eu falava assim, ai gente, não é pra mim. Eu quero ficar nesse outro lado aqui, tá bom? E nesse paralelo, eu me deparei com um livro que eu recomendo muito a leitura para quem não conhece, que, salvo engano, se eu não estiver errado, é o segundo livro mais lido nos Estados Unidos depois da Bíblia, que é A Revolta de Atlas Shrugged. Ayn Rand. Ayn Rand. Claro que ali ela tem os exageros, né? Mas ela fala muito dessa questão de você pensar o quanto não vale a pena depender do Estado. Sim. O quanto vale a pena você se aprimorar. O quanto vale a pena você investir em você e fazer o seu próprio dinheiro, fazer o seu próprio capital. A gente hoje tem que ter essa preocupação. Eu vejo muito essas questões, né? A gente hoje tem discutido muito a reforma da Previdência, a reforma tributária, mas principalmente essas questões previdenciárias. E eu vejo que as pessoas ficam preocupadas em receber uma aposentadoria no futuro sem pensar que de repente ela nem vai existir. Sabe? Então, assim, eu acho que você não tem que contar com isso, você tem que fazer o seu. E onde você faz o seu? No ambiente privado. Não tem jeito. Não, é interessante você citar a Revolta de Atlas, porque eu também me pauto por algumas coisas, né, da autora. E tem uma entrevista dela que é um entrevistado muito preparado, vai me fugir o nome dele agora, e ele induz uma resposta dela. E a resposta dela no final é assim: não, eu não sou assim, eu não ajo assim. Eles querem que você pense que eu ajo dessa forma. Então é um marco muito interessante. Ela é brilhante, uma pessoa. Ela é brilhante. Ela é espetacular. Então o que você está falando é muito importante, né, para as pessoas contextualizarem. Você fez uma análise dos ambientes que você estava, você fez uma projeção e você tomou uma decisão que eu chamo. Eu tive a oportunidade de fazer um livro já, né, que foi muito legal, e o centro do livro é que eu entendo que você tem vários pontos que eu chamei de ponto da vitória. São pontos decisórios na sua vida, pessoal e profissional. O casamento é um ponto da vitória. Você tem que transformar ele num acerto, né? Sim. A decisão de uma mudança de emprego ou de um investimento, abertura de uma empresa. E a sua vida é uma trajetória. E vários pontos da vitória, eles vão formar uma trajetória que vale a pena, etc. Você traz também uma outra coisa importante, que é essa visão de longo prazo. Né? E eu olho muito assim, claro que você precisa do hoje, né? Você faz do hoje para frente, mas essa visão estratégica do longo prazo para o curto prazo, você em alguns momentos já citou aqui. Então, o que a Fernanda está trazendo para você, da audiência, são 2 pontos muito importantes. Essa questão do presente para o futuro, mas ela já fez o exercício do futuro para o presente, ainda que ela não controle, porque é um ambiente externo que está fora do controle dela, mas ela fez algumas análises profundas, não são superficiais não, para que ela pudesse tomar essa decisão, ela pudesse mergulhar nisso. Aí vamos lá, Fernanda. Você chuta o setor público da tua vida, em definitivo. Você já tinha feito isso uma vez. Isso. E depois você faz uma segunda vez, parece que em definitivo. Aí você vai no setor privado, faz esse ciclo dentro da empresa de energia. E aí eu queria só te fazer uma pergunta antes de você continuar na trajetória. Esses 7 anos, se você pudesse extrair o sumo desses 7 anos, o que trouxe para você de mais relevante? Foi esse crescimento estruturado? Foi a resiliência? É um combo disso? Se você pudesse falar um pouquinho do que te trouxe de importante na sua formação profissional. Bom, foram 7 anos de muito aprendizado. Eu tive a oportunidade, como eu falei, de pegar um projeto bem embrionário. Então, eu participei do projeto desde o início. Essa empresa que eu comecei a trabalhar, ela tinha acabado de ganhar um leilão, então ainda estava na fase, inclusive, de estruturar a sociedade de propósito específico que ia tomar conta dessa concessão.
E você dentro do setor jurídico, fazendo essa estruturação, toda, concepção e operação. Toda, fazendo essa operação, concepção todinha. Então, pude participar dos projetos de financiamento, do projeto de infraestrutura, das contratações com EPCistas. Fui vivendo um mundo na prática dos contratos ligados ao direito de energia, que são contratos um pouquinho diferentes do que a gente vê nas outras áreas do direito. A gente tem contrato de operação e manutenção, contrato de compartilhamento das instalações. São contratos que são atípicos dentro de um direito comum, vamos dizer assim, do direito civil. Rapidinho, Fernanda. Eu posso dizer que você poderia ter feito menos e você escolheu fazer mais na sua função? Pode. Eu estudei. Talvez você poderia ter, dentro do seu limite ali do setor jurídico, você poderia estar dentro de uma zona de conforto. E você algumas vezes me falou que você fez questão de conhecer o processo como um todo. Isso pesou muito, né, para o seu crescimento. Posso dizer isso? Pode, com certeza. Eu acho que todo mundo que quer entrar num negócio precisa entender a estrutura do negócio. Não basta achar ali que você vai fazer o básico. Eu costumo brincar, hoje eu continuo na empresa, eu ganhei depois que esse projeto acabou, eu fui convidada pela empresa para fazer parte integrante do corpo, então saí do escritório e hoje eu sou gerente de 2 SPEs do grupo, né? Então eu trabalho só com engenheiro e os engenheiros falam, você é o jurídico mais engenheiro que tem aqui dentro dessa empresa. Isso. Porque você precisa entender da estrutura do negócio. Não basta você achar que você está limitado à sua área jurídica. Eu preciso entender como se dá, eu trabalho com linhas de transmissão, como se dá a implementação da linha. Eu quero saber que tipo de torre a gente vai colocar em qual terreno. Estaiada, autoportante, por onde vai passar a linha, aqui vai precisar ter um desvio, não vai, eu consigo construir a linha de uma forma contínua, eu tenho que parar aqui, tentar de repente uma negociação ambiental desse trecho, porque as linhas são muito extensas, né? Aí eu paro a obra ou eu posso continuar lá na frente. Então assim, você precisa ter uma visão de tudo. Esse equipamento chega em tempo, não chega, você vai conseguir performar na hora. Nós estamos falando de valores estratosféricos. Estratosféricos, né? De coisas muito milionárias. Então assim, é essencial, eu digo para você, tudo que você quiser fazer na sua vida, você tem que aprofundar, você tem que ter conhecimento daquilo como um todo. Primeiro você tem que ter uma visão geral e depois dentro dessa visão geral você vai se aperfeiçoando naquelas coisas que mais te atraem, naquelas coisas com a qual de fato você vai trabalhar, né? Então assim, eu trabalho muito com regulação, eu tenho que entender da regulação do direito de energia, né? Principalmente voltado às transmissoras de energia elétrica, que é onde eu trabalho. Agora, não basta eu só querer ser um simples jurídico, né? Vou fazer contratos. Não, eu faço contratos, eu faço atas societárias, eu participo de reuniões, com órgãos públicos. Então, assim, eu preciso entender do negócio, inevitável. Eu tive questões com buchas de energia, né? Umas buchas que explodiram e eu sentada com os engenheiros na mesa eu queria entender, né? O que a gente faz nesse caso? Eu falei, não, primeiro eu preciso entender o que é uma bucha, né, dentro de um transformador. Não ter vergonha também, né, de perguntar, né? Eu não sei o que é isso. Muita gente deixa passar, não pergunta e deixa de adquirir aquele conhecimento. Conhecimento se vem dessa forma, você tem que ser questionador, você tem que agir muitas vezes como se você fosse criança. Você vê que criança pergunta tudo, né? Você está explorando um mundo novo. Eu não sou engenheiro de energia. Eu preciso entender, me explica aqui o funcionamento da bucha. Até a gente chegar à conclusão que a bucha foi customizada, mas foi customizada diferente daquilo que a gente mandou. Então eu falei, bom, então agora eu consigo aqui bolar uma estratégia jurídica para a gente seguir adiante contra essa empresa. Perfeito. Entende? Então, assim, entender o negócio com o qual você está entrando, com o qual você vai lidar, é de extrema importância. Você falou uma coisa muito importante aqui, que eu queria puxar mais um corte para a nossa audiência, que é essa questão da profundidade. A gente está recebendo gerações extremamente imediatistas, que acham que um curso rápido vai resolver, sem nenhum demérito para o curso rápido. Muitas vezes o curso rápido vai preencher uma lacuna específica. Mas tudo que você falou até aqui tem transpiração e tem inteligência, tem esforço também por trás. Então, assim, é uma lição para você que está nos ouvindo, que muitas vezes o complexo está cada vez mais distante do seu concorrente, da pessoa porque a pessoa não quer fazer. Exato. Então, acredite que dá para fazer, acredite que vai levar tempo, que vai precisar de inteligência e esforço da tua parte para você conseguir
preencher aquela lacuna ou colocar um diferencial dentro do seu dia a dia. E esse diferencial vai te ajudar numa promoção, num reconhecimento, numa interação com o stakeholder. Você citou aqui as agências reguladoras, no seu caso não é uma só. Você está falando de linhas de transmissão. Tivemos o caso da Marília Mendonça, que é uma linha de transmissão que não é nem mal colocada, porque ela sempre esteve lá, né? O acidente já foi elucidado, mas o impacto na parte de aeroportos, portos, rodovias, fora o sistema elétrico como um todo, né? Aí assentamentos, imagino a quantidade de lidar com concessões, né, do setor de transporte e uma série de coisas que isso... Lidar com esses múltiplos stakeholders também são habilidades específicas para cada um deles. Essa adaptação foi algo que você desenvolveu também na sua trajetória? Quão isso foi importante para você? Então, Eduardo, a gente tem que desenvolver diversas habilidades ao longo da carreira que a gente escolhe, e é muito engraçado que nesse processo você vai se conhecendo também. Aonde você se destaca mais, que tipo de habilidade você tem, né, de melhor no seu dia a dia, e é verdade, e onde é que está o seu ponto fraco que você precisa trabalhar. E eu fui descobrindo que essa habilidade de lidar com os stakeholders e mesmo com os grupos, né, porque eu lido com diversos, com o pessoal de subestação, com reunião com EPCista, stakeholders que a gente já falou, ou seja, eu fui descobrindo que eu tinha habilidade para isso, né? Eu falei, nossa, que legal, então eu agora quero saber um pouco mais de como lidar. Comecei a estudar um pouco sobre a linguagem persuasiva, entender o poder da persuasão, porque essas coisas contam muito. Saber ler a leitura do comportamento da pessoa com a qual você está conversando. Então, hoje eu vou para uma reunião, sento com um grupo de 10, 15 pessoas, e você começa a lhe falar, você já vai estrategicamente olhando o comportamento de cada um, e você já sabe, de repente, olha, aquele ali eu preciso convencer. Porque muitas das vezes você começa a observar, você está sentado numa reunião, você está falando, né? Você vê que tem algumas pessoas que estão assim, ó. Você sabe que ele está concordando com o que você está dizendo. Tem outras que estão estagnadas. E você fala assim, bom, aquele ali eu preciso convencer. Então, a leitura do comportamento é uma coisa muito importante. E eu fui querendo desenvolver essas habilidades, né? Fui lendo, fazendo muita leitura, e aos pouquinhos eu fui chegando à conclusão que eu podia mais. Que eu podia mais e que isso era importante. Porque quando você trabalha, principalmente no ambiente privado, você lidar com pessoas de diversos tipos, né? Então você precisa saber se relacionar. Foi aí então que eu resolvi ir aos pouquinhos estudando o comportamento humano, ver como a mente humana pensa. Ainda né? dentro dessa empresa. Totalmente dentro. Eu estava, que nem eu te falei, fiquei 7 anos nesse escritório, não participei só desse projeto de energia, né, que eram 2 subestações. Depois eu fui convidada para trabalhar numa SPE que colocou energia no Parque Olímpico. Na época foi um projeto desafiador, o tempo era super curto, e nós conseguimos fazer com que o projeto rodasse em tempo. Foi uma grande experiência. E em seguida, quando foi em 2019, essa multinacional que tem 51% desse primeiro projeto que eu trabalhei me convidou para assumir 2 linhas de transmissão da empresa, né? Então, hoje eu estou como gerente do departamento jurídico dentro dessa multinacional. Então, assim, continuei desenvolvendo as minhas habilidades, né? E eu começo a perceber que o jurídico também tem um quê de RH. Você precisa saber de nós, né? Aí eu comecei a ir a fundo quando eu fui para dentro da empresa, porque até então estava no escritório. Escritório é uma visão. Quando você vai para dentro da empresa, um ambiente corporativo, eu tive novos desafios, né? Então, ali, regras trabalhistas, o RH me questionando, pode isso, não pode aquilo, como é que eu faço? Vai entrar de sobreaviso? Aquela escala pode, aquela escala não pode? Eu falei, opa, peraí, tem um ramo do direito aqui que eu não domino, preciso dominar. Deixa eu estudar um pouco do direito do trabalho agora. E aí, o direito do trabalho foi me trazendo cada vez mais também para o estudo das pessoas. Entende? Deixa eu voltar, Fernanda, num ponto ali. Você está falando ali da neurociência, né? Sim, Você está falando
de fazer essa compreensão da parte comportamental de uma maneira profissional também. E você citou uma coisa muito importante, que às vezes, ou muitas vezes no setor privado, a janela é única. E uma reunião pode ser uma janela única. Então, o êxito daquela reunião passa por essa leitura. E você, por mais que prepare aquela reunião, o momento em que você sentou à mesa faz a diferença. E você citou a leitura corporal, né, a verbal. Então, eu tive numa reunião semana passada, por exemplo, em que havia, logo na abertura da reunião, um dos convidados fez uma afirmação muito dura contra a empresa. Contra não, um ambiente que a empresa não tinha relação nenhuma com aquele fato que ele relatou. Então, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu dava uma resposta incisiva, respeitosa, porque a pessoa também foi respeitosa na colocação, mas foi dura. Então, a minha resposta efetiva, isso tinha 2 minutos de reunião. A reunião levou 75 minutos. Então, assim, estava nos primeiros 2, 3% da reunião. E aquela resposta definiu o ritmo da reunião depois. E eu estou trazendo esse testemunho porque a Fernanda disse isso, que a partir de uma leitura e dos objetivos que ela leva para a reunião, o êxito ou o fracasso da reunião podem atrasar ou podem adiantar um projeto. Mas vamos lá, Fernanda, vamos voltar para um pouco desse seu aprofundamento nessas questões. Aí você percebe isso e você percebe que aquilo realmente potencializa suas habilidades e te diferencia de alguma forma. Quando é que você pisa no acelerador disso? 19 ali eu já estou na gerência jurídica, começo na gerência jurídica. Não deixa chegar na pandemia não, que a pandemia é um capítulo que eu quero que você fale um pouquinho disso. Quando chega mais ou menos ali, realmente acaba calhando um pouco com a pandemia, mas em 2020 eu começo a ter alguns problemas no campo, com pessoas que trabalham no campo, né? Porque para o pessoal visualizar como é que é a situação, a gente tem a sede da companhia, né, que fica aqui no Rio de Janeiro, mas as nossas linhas estão espalhadas pelo Brasil. Então a gente tem alojamentos no campo para fazer a manutenção da linha, que é extremamente necessária. E nos alojamentos a gente tem equipes. E a gente começa a ter alguns problemas de entendimento. Com alguns ela está sendo econômica, né? Exato. E são problemas, assim, que se eu contar para vocês, eu falava, são muito mais problemas, às vezes, do dia a dia, comportamentais, do que problemas de trabalho efetivamente. Sim. Entende? Eu falava assim, gente... Legais, né? Queria eu que fosse legais, né? Mais fácil de resolver. E aí, eu conversando com os meus engenheiros de linha e eles falando, gente, eu não estou conseguindo, como é que a gente faz? Eu escutando aquilo, eu falei, não, peraí, vamos, para tudo. Me conta quando começou, como isso começou, o que a gente pode fazer, quem são as pessoas que estão trabalhando juntos, vamos enxergar essas pessoas? Aí eu comecei a estudar um pouco da personalidade e dos perfis comportamentais de cada um, porque todos nós temos perfis comportamentais. Né? E hoje a gente fala muito, analítico, executor, planejador, comunicador. Vamos ver como é que é esse time? Porque muitas vezes, Eduardo, você como um gestor, um gerente, num cargo de gerência, você tem que saber com quem você está liderando. Você tem que conhecer o perfil do seu profissional. Né? Eu costumo dizer, você está ali numa área de marketing, você precisa de alguém, de repente, para divulgar o seu negócio. Se ele tem um perfil totalmente planejador ou analista, ele não vai ser o cara da comunicação. Ele vai estar numa posição que talvez não agrade a ele, que não é inata dele, não é? Sim. Então ele precisa desenvolver aquela habilidade. Se eu não tenho uma outra pessoa para trocar de lugar, coloca esse cara para de repente fazer uma planilha, mexer no Excel, vai lidar melhor do que nessa posição de frente. Então eu precisava conhecer a minha equipe e você vê que esses estudos de perfil comportamental hoje, que a gente chega nesses quatro perfis que eu acabei de mencionar, né? Isso vem lá de trás, de Heráclito, quando ele resolve estudar os perfis das pessoas, né? E aí vem Galeano, que fala assim, olha, tem o perfil fleumático, o perfil sanguíneo, o perfil colérico. Aí você fala assim, caramba, quer dizer, tem toda uma história. Aí eu vou lá atrás,
para estudar, para saber onde a gente chegou na atualidade. Então, assim, você tem que ter um embasamento. Com isso, a gente começou a conseguir ajustar os alojamentos. Só uma pergunta, você mergulha formalmente nesse conhecimento e sempre aplica na prática? E sempre aplico na prática, né? Só que o que acontece, Eduardo? Eu gosto de ter embasamento, né? Aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu fico pensando, claro que a gente nunca vai conseguir atingir a perfeição, mas eu acho que a gente tem que buscar ser sempre o melhor que a gente pode. Então, eu comecei a me interessar cada vez mais por esse estudo e eu falei, eu preciso aprimorar isso, de alguma maneira. E aí... Isso nós estamos em 2020, estamos dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Aquele caos, eu trabalhando dentro de casa com criança e eu precisava... Meus filhos pequenos ainda, eu falava, gente... Eu preciso até isso, né? Saber gerir... Você adora esporte, a gente já explora isso um pouco, né? Exato. Vamos mareona já. Né? E nesse período, olha que eu fazia exercício dentro de casa, corria dentro de casa. Mas tudo bem, eu falei, eu preciso então agora aprimorar isso. Não tem hora melhor do que essa. Vou fazer um estudo, vou fazer uma pós em neurociência do comportamento. Falei, pô, neurociência do comportamento, uma coisa nova, neurociência, o pessoal tem falado muito disso, deixa eu ir mais a fundo e ver se isso de fato vai valer a pena. E aí apareceu a oportunidade de fazer uma pós em neurociência do comportamento online pela PUC. PUC Rio? PUC do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul. E aí, eles têm muitos cursos bons lá. Nossa, e foi assim maravilhoso. Foi um curso maravilhoso, com professores internacionais, professores aqui do Brasil, professores extremamente reconhecidos. Quanto tempo o curso? 1 ano e meio de curso. Para você achar que não é um... Olha, ela já com a posição dela consolidada dentro da empresa, enfrentando uma pandemia, com o filho dentro de casa, enjaulada, aí ela bota mais um tempero de 1 ano e meio dentro da formação dela, tá, gente? Eu costumo dizer, é muito engraçado, né, Eduardo? Quando a gente fala muito assim, as pessoas falam, mas é fácil, teve conhecimento, chegou lá, porque o pessoal, o pessoal só olha exatamente aquela imagem do iceberg, você só vê a ponta, você não vê o que tá por baixo, quanto você galgou para chegar lá. Tem um ditado, Fernanda, permito a parte, que eu discordo frontalmente. Chegar é... Como é que é? Chegar é fácil, se manter é que é o mais difícil. Não, meu amigo. Se fosse assim, a gente tinha 200 campeões do mundo de qualquer coisa, né? Chegar no topo é para pouquíssimos. E depois se manter, o cara já está lá, ele não quer perder aquela posição dele. Então, eu tenho alguns ditados, eu não gosto muito de ditado e frases feitas, mas eu gosto da referência. Não é que eu não goste, eu respeito, claro, mas esse é um que eu sou diametralmente oposto ao que ele quer dizer. Subir o morro é muito difícil. Chegar no topo ou chegar numa posição de destaque é muito difícil. Então ela começa com uma decisão sua. Me permita uma outra coisa muito importante que você falou, Fernanda, eu aplico na minha trajetória, eu não sei se você usa esse nome, mas em vários momentos aqui dessa nossa conversa, você teve uma hora que você falou assim, não, peraí, para tudo e vamos analisar. E eu chamo isso de buscar a causa raiz do problema. E pouca gente faz isso na sua vida empresarial ou pessoal. Você não consegue tomar uma ação corretiva ou fazer uma disposição rápida de um problema se você não identificar bem o problema. E pasme, a gente muitas vezes não dedica a atenção necessária, o aprofundamento necessário para compreender o tamanho e a extensão do problema. E quando você vai agir, você agiu de maneira equivocada. Então, em alguns momentos, você citou esse dos acampamentos, você falou, peraí, eu não estou entendendo o problema como um todo. Para tudo, e você gastou um tempo para identificar as causas raízes do problema. Muitas vezes não são uma só, elas estão interligadas. Se você mexe numa, o resultado final é outro. Essa complexidade, que você muito gentilmente trouxe de uma maneira breve, é um corte muito importante para você da audiência. Identifique muito bem a causa raiz daquele teu problema, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E aí você vai conseguir colocar um remédio adequado para aquilo, para que você não só resolva o problema, como você evite a repetição do mesmo ao longo do tempo. Tá? Mas vamos voltar, Fernanda. Aí você mergulha nesse curso e você começa a ver uma transformação positiva também, uma agregação de valor
por teu desempenho, posso dizer isso? Pode, claro. Você aprende muita coisa. Quando eu entrei na pós, né, de neurociência, eu aprendi muita coisa que eu apliquei para mim, até para você próprio, né? Você começa a analisar e fala assim, nossa, caramba, realmente, deixa eu observar aqui, eu posso melhorar nisso aqui, né? Eu posso evoluir nesse lado, porque eu acredito, Eduardo, que todos nós temos sempre o que evoluir. A gente tem sempre o que melhorar, né? Eu não gosto quando eu encontro uma pessoa que fala assim, não, olha, eu sou assim e acabou. Né? Não, eu acho que para e reflete, você pode melhorar. Temos muitas áreas da vida para isso, né? E aí eu comecei a aplicar o conhecimento não só para mim, mas colocar em prática também no ambiente de trabalho. E eu gosto disso, dessa troca, né, desse feedback. E as coisas foram melhorando dentro do ambiente de trabalho. Isso foi percebido muito rapidamente pelas chefias, pelo board da companhia. Como é que você fez isso chegar? Também porque você também tem que mostrar que você está usando uma metodologia nova, né? Ou que você está agregando algum tipo de valor. Houve uma percepção, essas coisas convergiram? Como é que foi isso? Houve uma percepção, o pessoal começou a gostar, né? Assim, os meus diretores gostaram muito. Eu tenho 2 diretores, né? Um diretor brasileiro e um diretor chinês. Eu acho que para o diretor chinês foi até uma surpresa, porque na China é um pouco diferente as questões trabalhistas, né, o cotidiano, a forma de trabalho. E ele foi me perguntando, nossa, mas como é que você conseguiu isso? E eu explicava para ele, olha, através disso, disso e disso, a gente tem que ter um olhar mais atento. Já conversei com o gestor da área, acho que ele tem que entender melhor o profissional dele, com quem que ele está trabalhando, né? Fiz umas trocas, porque às vezes você tem 2 pessoas, né, que assim, que não foi você sozinha, você também teve que formar. Teve que formar, exato. Então você fala assim, não, olha, vamos mexer aqui que vai dar uma melhorada. Se não melhorar, então troca, bota esse par com esse, que são 2 pessoas que pensam parecido, que vão se dar bem, têm perfis diferentes, perfis que eu digo, né, não são 2 bicudos, entre aspas, então vão funcionar bem, vão performar bem melhor. Você muda isso, o retorno é muito positivo. Você vê as pessoas trabalhando com mais vontade, você vê a pessoa reclamando menos, ou seja, você extirpa um problema. Então você tem que ter um olhar atento, porque é isso, o ser técnico é muito bom, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está lidando com pessoas. Então a gente tem que ter um pouco desse olhar mais humano mesmo, né? Porque nessas horas, às vezes, você muda e muda mesmo um ambiente. Hoje a gente fala muito ambiente tóxico, né? Saúde mental no trabalho, mas às vezes é isso, o quanto que os gestores, o quanto que as pessoas estão de olho nesses relacionamentos no ambiente de trabalho. Não é passar a mão na cabeça de ninguém, porque a pessoa precisa performar e ela precisa entregar. Mas tem coisas que você pode melhorar. Às vezes, uma conversa, Eduardo. Chama para uma conversa. Né? Eu costumo dizer que quando você chamar alguém para uma conversa, você tem que ter uma escuta atenciosa, sabe? Você tem que prestar atenção no que a pessoa está falando. Porque a maioria das vezes, pode reparar, a gente está conversando, você já está pensando no que você vai falar para mim, sem prestar muita atenção naquilo que eu estou dizendo. E aí isso foi muito bom, que eu percebi isso quando eu fiz um curso com um psicólogo americano, o Chizard, e ele falava o seguinte, ele colocou 2 casais que estavam em conflito, né? Um casal que estava em conflito, desculpa, e a mulher e o homem, um falando do outro, pá. Aí o Chizard fala assim, agora você vai fazer o seguinte, você senta no sofá, fala para ele, falando para a esposa, tudo que você acha que tá te incomodando nesse relacionamento. Aí ela falou e falou para ele, você só vai ouvir. Agora você, marido, fala para ela tudo aquilo que tá te incomodando nesse relacionamento. Pá. Aí depois o Chizard fala assim, agora você, marido, fala para mim tudo que ela falou. Ei. Entende a importância de você prestar atenção no que está sendo dito? Porque muitas vezes o desentendimento vem exatamente de você não quer ouvir o que o outro está falando para você. Só quer contra-argumentar. Só quer contra-argumentar. Em ambiente de trabalho, então, nem se fala. Tem muita gente que acha que está certo e não está aberto para novas ideias. Resistência, né? Poxa, mudança, né? E às vezes até acha que vai ferir o seu ego, né? Nossa, como é que alguém vem com uma ideia diferente da minha? Porque nós somos, né, egocêntricos. A minha ideia é melhor. Então, assim, você precisa saber escutar atentamente. Né? E isso melhora quando você percebe isso
num aprendizado, como eu tô falando, eu fiz esse curso e eu adorei, você traz isso não só para o seu trabalho, você traz isso para sua vida pessoal. Então, hoje eu escuto com atenção tudo que é falado, né? Quando filho, principalmente, né, a gente nessa fase de criação, você precisa ouvir o seu filho, né? Não só o que ele fala, mas fica atento aos sinais, né? O dia que chegou mais ou menos cansado, tá falando menos do que o de costume. Você tá bem? Chega, conversa, tenta dialogar. A nossa carga é muito grande hoje, né, Fernanda? Muito. Você fala uma coisa muito importante. E, assim, é diferente a percepção. A gente tem gerações diferentes, né? E o filho hoje, a diferença da gente pro filho, parece que ela está ficando cada vez maior. As mudanças muito rápidas. Eu dou o exemplo lá de casa, que a gente tem de 28 a 13, né? E assim, o de 13, ele não quer teclar. Ele quer falar com os dispositivos. Já os outros não querem falar, querem só teclar. Então, só esse exemplo específico, eu que trabalho muito com call center, contact center, né? Uma das empresas da minha vida inteira foi essa questão de relacionamento. Eu vejo dentro da minha casa como é que o comportamento é totalmente diferente. Como é que a relação homem-máquina, ela muda de uma geração para outra. Eu estou falando de 15 anos de diferença, 10 anos de diferença, se for olhar a Duda para o Luiz. Tá? Então, assim, isso que você está falando é muito importante. Fernanda, vamos lá. Aí você agrega esse valor da comportamental, da neurociência, mergulha nisso formalmente, traz para a parte prática, que é um ganho que potencializa demais, né, ali o teu processo todo de conhecimento. Vamos olhar agora um pouquinho para o curto, médio e longo prazo para você. Eu vou te propor mais 5 anos para o curto, mais 15 anos para o médio e mais 25 a 30 para o longo prazo. Como é que a Fernanda vai estar ali nesses 3 prazos? O que você acha que você consegue agregar ainda mais para você no curto, no médio e no longo prazo? Só para pegar o gancho para te responder. Eu terminei a pós em neurociência, logo depois a pandemia acaba, a gente começa a voltar aos pouquinhos, agora a gente está voltando ao presencial. Nesse meio tempo, eu quis ter um pouco mais de conhecimento, resolvi fazer faculdade de psicologia, né, porque eu achei que a neurociência foi excelente, mas eu falei, o funcionamento da mente humana vai além, eu quero entender mais, então hoje eu faço faculdade de psicologia. Presencial, híbrida? Presencial. Você tá fazendo onde? Tô fazendo na Estácio. E tá sendo muito bom, porque tá agregando todos esses conhecimentos que eu já tinha. No seu bairro mesmo? No meu bairro mesmo. Já te ajuda muito, né? Porque o trânsito no Rio é uma loucura. Nossa, eu tenho que ir pro trabalho, né, Eduardo? Sim. Então, assim, algumas matérias de noite, quando eu consigo as matérias de manhã, mas... Faz o ajuste na agenda. Quem quer faz, não é verdade? Com família, com esporte, com trabalho, né, com lazer, né, é fácil, né? Para quem agrega mais um negócio desse. Exatamente. Né? Fala, a gente reclamando. E aí eu falei, não, vou fazer porque eu acho que vai me ajudar exatamente chegar onde eu quero estar lá na frente. Você já tinha esse background da PUC Rio Grande do Sul, da neurociência, e você já pega esse gancho, percebe... Essa ligação é importante também. Ou seja, você tem a visão, faz um curso de 1 ano e meio, dentro de um período pandêmico, e aí enxerga que você precisa de um ciclo um pouco maior, numa nova graduação, para você fazer um aprofundamento ainda maior e toma uma decisão estratégica que cabia dentro da tua rotina. Isso. E aí, então, começa a fazer a faculdade, porque eu acho que vai me dando uma base mais sólida, né, e mais conhecimento, tá? Porque aí você vai de fato entendendo com mais profundidade o funcionamento do corpo, da mente humana, né? Eu acho que eu comecei pelo inverso, eu fui para uma pós para depois fazer a faculdade, né? Se assim dizer, mas me ajudou muito e me levou aonde eu estou hoje. E aí, nesse meio tempo, até é importante, ano passado, inclusive, eu tive uma oportunidade de fazer uma prova para uma universidade nos Estados Unidos, né, a Universidade de Ohio, para um programa de gerenciamento executivo. Apliquei, passei, ganhei bolsa,
Então, assim, já fiz algumas provas, é um curso semi-presencial, uma metade aqui, agora vou concluir a outra metade lá nos Estados Unidos, o que também me ajuda nessas questões de gerenciamento de pessoa, que eu acho que hoje é uma discussão muito em voga, né? Depois, inclusive, desde que a ONU, se eu não me engano, em 2023, começou a colocar a saúde mental como um direito do cidadão e que devia estar presente, inclusive, nos ambientes de trabalho, essa questão, essa discussão da saúde mental está muito em voga. Então, é um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, se eu não me engano, está ali se não é específico, ele tem muitos indicadores ali dentro dos ODS também. É uma preocupação grande, sem dúvida nenhuma, para os ambientes corporativos. E aí... E pós-pandêmico, mais ainda. Deixa eu só voltar um ponto. Aí você... E qual é o comprometimento que você tem que ter? Porque é uma negociação também que você tem que ter com a tua empresa. Sim. O presencial lá para você fazer é de quanto? É um mês? Não, o presencial lá vão ser 20 dias, e aí eu vou tirar... um mês. E aí eu vou tirar nas minhas férias. Perfeito. Vou tirar 20 dias. Você está trocando férias também por mais conhecimento. Total. Negociando com família, ou vai com família. O seu Luiz está até preocupado. Não, mas ele vai administrar. O que ele vai fazer com as crianças nesse período, né? Assistir os jogos da Fluminense, né? Vai ter que... Manda pro avô, pros avós um pouco. Isso, mas eu falei pra ele, cada um tem que ser o suporte do outro, né, Eduardo? Assim como ele, quando quer alguma coisa e busca mais conhecimento, ele tá aí nessas áreas de leilão, eu falo pra ele, vai, que eu seguro a onda aqui, né? A parceria é isso. E, enfim, mas vou tirar minhas férias justamente para finalizar o curso, para, de fato, trazer mais conhecimento, porque eu acredito que vai agregar. Eu gosto muito das ideias americanas, sabe? Eu gosto muito de olhar o que os americanos falam, o que eles aplicam no dia a dia. Eu acho que eles têm uma visão estratégica de negócio muito legal. Não digo que tudo tá certo, mas grande parte a gente muitas vezes copia, né? Essa é uma referência. E muitas vezes eles soltam o ambiente a gente pode usar até como um ambiente de validação. Então eu penso muito igual a você. Então, assim, eu acho que é extremamente válido. A Silvia minha esposa, teve uma experiência com a Universidade de Chicago, na área de governança. Aí, se eu não me engano, foi um curso, foi online, mas ela, em Portugal, ela fez o mestrado híbrido, né? Então, assim, é isso que você falou. Eu negocio em casa, alguns ciclos eu consegui, mas teve uns que eu não consegui, foram 4 ciclos, se eu não me engano, e é isso, e agrega muito. Então, estou só passando esse testemunho porque eu também tenho uma filosofia e vi agregar valor dentro da formação. É o que você está fazendo. Mas volta aqui para o teu timeline lá. Então você tem essa questão da tua formação agora, complementar, fez após, mas já encarou também uma outra complementar. Você forma quando, em psicologia? Eu formo em 2027. Né? Estou me formando em 27, mas até lá, então assim, o que eu pretendo daqui a 5 anos é continuar totalmente no ambiente corporativo, aplicando tudo isso que eu venho aplicando, que eu já conheço, né, do conhecimento que eu já tenho, aplicando para as minhas equipes e para as equipes paralelas do time da empresa, né, que eu acho isso também muito importante, né, Eduardo? Quando você tem uma empresa, quando você tem um ambiente corporativo, você tem que pensar como um todo, não é como uma área isolada. Certo? Quase que você precisa criar um net brain, né? Um brain net ali, para que todo mundo flua do mesmo modo. É quase como você vê um jogo de futebol que tem dias que parece que o time tá enlaçado, porque é todo mundo realmente na mesma conexão. Quando uma peça desandou, já baixa para o negócio não dar certo muitas vezes, né? Então, assim, pretendo continuar no ambiente corporativo daqui a 5 anos, mas aos poucos quero ir fazendo uma transição para trabalhar um pouco com essa questão só da mente, da saúde mental, com a psicologia. Isso são planos para onde eu quero estar daqui a 10, 15 anos, 20 anos. Eu acho que eu quero, assim, a minha colaboração dentro do ramo do direito, eu acho que já estaria concluída no meu pensar, né? Teria concluído. Eu tenho um escritório jurídico em paralelo, tá? Que não atrapalha as minhas atividades dentro da empresa. O escritório é totalmente voltado para o direito imobiliário. Eu queria isso, assim, tocar o escritório de direito imobiliário e, em paralelo, fazer um planejamento, trabalhar com a psicologia, com a saúde mental, que eu acho que isso é muito importante. E é uma coisa que eu gosto.
sabe? É uma coisa que eu tô gostando. Deixa eu te falar uma coisa que está no meu mercado, e se você tem isso no seu radar. A gente tem uma população, nossa pirâmide etária está envelhecendo. Sim. Né? Ou seja, a gente tem uma base ficando cada vez mais estreita e já começa a ter um crescimento muito grande, né, na melhor idade, digamos assim. Sim. E, sem dúvida nenhuma, essa sua área é uma área de alto impacto ali no over 50, né? Mais de 50. Mais de 60 hoje, mais de 70. Hoje o cara de 70 anos está novo. Com certeza. Né? Pô, a longevidade aumenta muito. Mas essa questão da inteligência artificial, ela também está movendo muitos mercados, né? O seu mercado, sem dúvida alguma, não só o mercado do direito, mas o mercado de transmissão de energia, também impactado muito por essa tecnologia da IA. Você acha que a IA é algo ainda que o impacto na saúde mental está ainda engatinhando? Qual é a sua opinião sobre isso? Que isso vai dar um corte bem legal para a gente. Como é da minha área, eu estou te fazendo uma pergunta e a gente já volta ali para o teu timeline para a gente falar um pouco desse futuro que você projetou. Bom, eu acho que a IA é muito importante para os dias atuais. Eu acho que não tem como a gente querer ficar de fora, sabe? Porque ela agrega muito em diversos ambientes de trabalho, inclusive no jurídico. Outro dia a gente estava numa discussão jurídica da importância da IA para o departamento jurídico. Né? Os advogados vão ter muito essa preocupação, né? A IA vai substituir o advogado. Não, eu acho que a IA não vai substituir o advogado. Né? Até porque a gente lidar com questões interpretativas e quando você está diante da IA, é uma inteligência que é artificial, então ela é muito ou preto ou branco, né? Ela é binária. Padronização. Exato. Eu defendo muito, só fazendo uma parte rápida. Você quer padronização? É óbvio que a padronização, para uma série de coisas, ela vai te ajudar nas pesquisas, Exato. nas jurisprudências, uma série de coisas. Vai te acelerar muito. Né? Que nada mais era do que você ter uma enciclopédia e você chegar ali, todo mundo ia na mesma fonte. Exato. E buscava a mesma resposta. A gente está falando de analítico, a gente está falando exatamente da interpretação para despadronização. É aí que entra algo diferente. Sim. Então, assim, eu também estou muito nessa linha. Mas volta lá e dá sequência aqui, porque eu acho só que você trouxe um ponto importante. Eu acho que, assim, então eu acho que a IA, se você souber utilizar, ela é extremamente super ferramenta, né? Ela agiliza o seu trabalho no dia a dia de uma forma fantástica, né? Claro que assim, mas por óbvio, você precisa ter conhecimento adquirido para ter senso crítico de entender, né? Muitas vezes o que ela tá te dando ali, você tem que... O output, né? Qual o input que você tá dando, qual é a pergunta que você tá fazendo. O que você tá fazendo, né? Para não ficar uma coisa, né? Todo mundo dando a mesma resposta. Você tem que saber manipular aquilo ali muito bem, né? Assim, saber lidar com aquilo. É uma ferramenta. É uma ferramenta que, se você souber manipular, vai te trazer benefícios. Do contrário, pode te trazer malefícios. Né? Não digo malefício, mas pode não ser útil o suficiente. O que eu acho dela para a saúde mental? Bom, eu tenho, em alguns pontos, eu tenho umas certas preocupações. Em que sentido? O que eu tô vendo hoje, eu acompanho muito um coach que eu acho que é famosíssimo, né, que é o Tony Robbins. Eu acho que ele é muito conhecido, é o maior coaching do mundo. Né? Ele é um cara muito bom, mas, por exemplo, ele desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que você pode conversar com ela quando você estiver agoniado, vamos dizer assim, quase como se ela fosse uma psicóloga sua. Né? Isso é bom? Eu acho que pode ser bom, mas existe um limite. Sabe? Porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis, nós precisamos nos relacionar, sabe? O que fez a gente chegar até aqui foi o relacionamento em sociedade, isso é preciso. Então, assim, a única preocupação, assim, maior que eu tenho é se essa conexão com a IA, e já falando de saúde mental, tá? Não digo para o ambiente empreendedor, né? O quanto isso pode afetar, o quanto isso pode ir te distanciando, sabe? Eu vejo isso, assim, sem usar a IA. Vamos falar agora, né? Dessas questões, por exemplo, que foram pesquisadas. Eu não li as pesquisas, né? Mas assim, eu sei que houve uma pesquisa, por exemplo, do uso dos celulares trazendo para a escola, né? Dentro do ambiente escolar. As crianças, elas estavam deixando de interagir para ficar no celular, né? E aí,
começavam a não brincar mais. Então, o celular hoje é proibido no ambiente escolar, justamente para ter o quê? Para ter essa interação, porque essa interação faz parte do desenvolvimento humano. Sim. É importante essa troca, sabe? É onde você aprende os limites, é onde você aprende experiências novas, o meio é importante. Então, a gente precisa socializar, sabe? Então eu acredito que a IA, ela é boa, ela é, mas a gente tem que tomar cuidado em alguns aspectos, né? Eu não acho que ela vai substituir um homem em determinadas funções, com certeza. Nós somos de uma época mais antiga, nós vimos as cancelas dos shoppings serem preenchidas por moça, lembra disso? Você entrava no shopping, a menina anotava o seu talão e dava. Hoje nós temos a máquina que levanta a cancela, né? Então assim, e aqueles empregos? Gente, outros empregos e outras modalidades foram criadas. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Assim, teve a Revolução Industrial, máquinas a vapores criaram. E aquilo que o homem fazia sem a máquina? Bom, ele se realocou em outra coisa. Então, quanto a isso, eu acho que não. Novas profissões vão surgindo, nova forma de trabalho vai surgindo, né? Mas a preocupação, assim, maior é de você ficar alijado, de você não ter mais relacionamentos interpessoais, e isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da espécie humana. Eu concordo plenamente com você. Vou só fazer uma coisa que participou da minha adolescência, foram joguinhos eletrônicos. E aquilo virou febre. Depois tinham aqueles tamagotchis. Lembro. Japoneses, né? Que o bichinho morria se você não fosse ali, desse comida, não desse água. Eu não usei o tamagotchi, que já foi de outra. Mas assim, os joguinhos, Donkey Kong, mais não sei o que eram uma telinha que abria, aquilo a gente ficava viciado naquilo. Minigame, né? Os minigames, exatamente. Então, e aí depois houve uma adequação também. Eu acredito muito que haverá uma adequação, não digo natural, talvez um pouco mais forçada, porque o celular hoje ele virou uma ferramenta também de relacionamento social. Isso que as pessoas não perceberam. Quando um garoto está em frente a um computador, ele está jogando com um amiguinho. Né? É verdade. Ele não está sozinho naquele mundo ali. Então, existe algum tipo de relação. Eu concordo com você que é uma relação que corta muito da interação. E eu acho que é essa a equação. Mas por que ela está se mantendo? Porque é legal fazer aquilo. Né? O garoto, o filho, ele também, de alguma forma, aquela ferramenta ela está sendo potencializada num nível que a gente não tinha no brinquedo anterior. Sim. Então, assim, não é uma equação fácil de você ler, fazer o ajuste, etc. Eu me preocupo muito com essa questão, me preocupa muito mais hoje essa questão do imediatismo. É tudo muito rápido, é tudo muito simples, as respostas estão na ponta da língua de todo mundo. E é muito raro ver a sua visão de médio, curto, médio e longo prazo. Eu tenho procurado mostrar isso para a nossa audiência e peço atenção para vocês depois voltarem nesse trecho aqui, a gente vai fazer um corte disso, mas como você trabalhar uma visão. Hoje o teu plano B você enxerga como um plano A, mas o plano B teu está ali, está sedimentado, ele existe, ele está sendo cultivado há anos, ele tem a ver com o que seu marido faz, né? Então assim, você tem uma série de conexões ali que fazem aquilo fazer sentido, que está sendo construído uma materialidade para aquilo. Mas vamos lá, Fernanda, a gente está na reta final, o papo tá bom demais, né? Eu acho que tá todo mundo sendo brindado com conteúdo de altíssimo nível. Eu queria que pegar esse gancho teu do curto, médio e longo prazo e trazer você pro seguinte. Eu não vi você em momento algum fugir da tua régua evolutiva, né? Você constituiu sua família, né? A sua família está ali, ela está sedimentada, ela é uma solução para você, né? Então aquilo ali está numa caixinha protegida, é um pilar seu, muito bem estruturado. No ambiente empresarial você foi construindo outros pilares, e me corrija se eu tiver um raciocínio um pouquinho diferente. Esses pilares te dão a solidez para você enxergar esses seus horizontes nesses 3 prazos que a gente falou. E você não deixa de colocar sempre alguns temperos, algumas coisas novas dentro da sua trajetória. Para você, essas inovações, elas são intermináveis?
Eu acho que a gente tem que estar sempre se reinventando, sabe, Eduardo? Eu acho que isso é fundamental, isso traz vida para a vida, né? Se eu tô sendo repetitiva, mas é verdade, a gente precisa ter uma motivação, sabe? Eu acredito que a gente é movido por desafios, enquanto eu acho que é muita questão, Freud ia dizer, se a gente for lá atrás, né? Que nós temos uma energia dentro de nós que pulsa e a gente precisa botar essa energia para fora de alguma maneira. Então você encontra esse dinamismo, traz um pouco disso. Eu acho que quando você enfrenta desafios novos, ou quando você cria uma possibilidade nova, é muito importante para te manter vivo, para te manter pulsando, para te dar ali dentro, para trazer para você, dizer para você, olha, você está vivo, você ainda consegue muita coisa, sabe? Uhum. Eu gosto sempre de colocar uma coisa nova. Tem uma americana que sempre fala, você tem que fazer 2 coisas todo dia, aprender uma coisa nova e cultivar um jardim. E eu acho isso muito legal, né? Se todo dia você aprender uma coisa nova, eu acho fantástico, né? Essa de cultivar o jardim eu vou passar, mas eu vou fazer uma outra coisa dentro do lugar disso, mas eu concordo. Fernanda, eu não queria deixar passar essa entrevista aqui sem falar da importância do esporte para você, né? O esporte para você faz parte da sua vida desde sempre? Você hoje usa o esporte e o contato com a natureza, que eu te acompanho, desde cedo, você acorda muito cedo, né? E mesmo com esse emaranhado de soluções que você montou para sua vida profissional, pessoal, o esporte faz parte da sua rotina e tem uma importância muito grande. Como é que isso faz parte da tua rotina? Se sempre fez ou se você percebeu isso um pouco mais adiante? Depois a gente vai para o encerramento. Mas eu não queria deixar passar esse teu mix do esporte, que eu também valorizo demais. Como é que você conseguiu encaixá-lo com tamanha relevância na sua vida? Bom, eu sempre pratiquei esporte desde pequena. Durante muito tempo, na minha infância e adolescência, eu nadei. E aí, depois de um determinado período, quando chegou mais ou menos ali aos 17 anos, eu comecei a treinar, fazer triatlon. Era uma coisa que eu gostava, fui triatleta profissional, participei de algumas competições. Mas quando eu entrei na faculdade, os treinos começaram a ficar muito difíceis. E aí, era uma coisa ou outra, eu optei pela dedicação ao estudo, à faculdade. Preparo pro triatlon é uma coisa de ano, né? E aí acabei largando a carreira do triatlon, mas nunca larguei o esporte, porque eu acredito, o esporte sempre me fez muito bem. E depois de estudar muito neurociência e a psicologia, hoje está mais do que comprovado que a atividade física, independentemente de qual atividade, o simples caminhar já te ajuda demais para muita coisa. Então, hoje a gente vê muito a sociedade reclamando da ansiedade, que é uma coisa que está aí, né? As pessoas ansiosas, talvez por essa questão de tudo ser muito rápido e você querer, aquilo que a gente está falando, o imediatismo, você querer aquilo para ontem, acaba trazendo uma ansiedade para a nossa sociedade. E quando você pratica atividade física, você tem um canal que dissolve um pouco isso dentro de você. Eu costumo brincar, né? Muitas vezes eu coloco nos meus posts minha terapia noturna, quando eu não consigo fazer de manhã, eu tô de noite treinando. Porque eu de fato acredito que você libera emoções, e tá mais do que não libera emoções, né? Libera energia, tudo. E tá mais do que comprovado o quanto que a atividade física faz bem. Até porque quando você tá ali, é uma forma de você silenciar um pouco a sua mente, né? Então é aquela coisa que hoje se fala muito, né? O mindfulness, é a atenção plena. Você pode observar, quando você começa, às vezes você está até mais ou menos meio cansado, mas quando você está correndo, daqui a pouco você está prestando atenção naquilo que você está fazendo. Quando você está caminhando, você está prestando atenção naquilo que você está caminhando. Quando você está numa trilha, você está tão preocupado em pisar certo que você esquece um pouco do mundo lá fora. Então você foca para a atenção plena. E isso traz tranquilidade, isso acalma a mente. Então o exercício físico, ele, para mim, e é uma válvula de escape tremenda, assim, além de fazer bem pro corpo, né, não é só questão, as pessoas acham muito, questão estética, não é questão mental, questão de saúde mental, né, de você não parar, e hoje está mais que comprovado que se você chegar à longevidade, né, quanto antes você fizer exercício, melhor para você, e não é, né, o fortalecimento da musculatura, porque inevitavelmente, com a idade, a gente perde mesmo força muscular, e quanto mais você for trabalhando isso, mais
chance você tem dessa perda ser menor, né? Perfeito, tá mais explicado. E como é que você faz essa relação com as suas atividades? Fernanda, nós vamos ter que ir para o encerramento. E a pergunta final que eu vou fazer para você é o seguinte: a Fernanda entrou numa maquininha do tempo aqui, ó, aterrissou aqui agora e levou para você lá para encontrar a Fernanda com 18 anos. Entrando no mercado de trabalho, tendo tudo isso que você explicou no início da entrevista. O que essa Fernanda de hoje fala para aquela adolescente de 17 para 18 anos? O que você recomendaria para ela, para você potencializar nela? E o que você ajustaria na trajetória dela? Bom, eu falaria para ela que ela não precisa ter medo de tentar, que eu acho que você precisa começar. Né? A gente às vezes tem muito medo de começar esperando o momento ideal e aí você fica presa naquele ciclo. Preciso estudar mais, fazendo curso, comprando curso dali, curso daqui, coisas que às vezes você nem conclui, mas você não começa. Então o primeiro passo é não tenha medo de começar nada. As falhas fazem parte de todo o processo evolutivo. Não tem ninguém que começou alguma coisa que foi 100% perfeito no que começou. Vão ter falhas e essas falhas só vão aparecer para quem começa e você vai começar a corrigir e alcançar aquele caminho que você acredita que é o correto no longo do percurso, né? Eu costumo dizer, você não precisa enxergar a estrada inteira, você precisa enxergar os 10 primeiros metros. E à medida que você vai caminhando, você vai vendo cada vez mais. Então, não tenha medo de tentar, seria uma das coisas que eu falaria. Preste atenção em você, o quanto naquilo que você está carregando é seu e o quanto é perspectiva do outro em cima de você. Eu acho que isso é muito, muito importante. Muitas das vezes a gente quer fazer alguma coisa para agradar um terceiro, para não ferir a expectativa, de repente, de um pai, de uma mãe, dessas pessoas mais próximas, né? Por isso que a felicidade é um ato de coragem. É preciso ser corajoso para tomar algumas decisões, porque às vezes vai contra tudo aquilo que todo mundo à sua volta está achando que você deve fazer. Né? E às vezes você faz para agradar o outro. Então, assim, preste bastante atenção no seu, né? E acredite em você. Você é único, você tem potencial para fazer as coisas, mas se prepare com muita calma, muita dedicação, todo tempo. Todo dia você tem uma oportunidade de começar algo novo. Você não precisa ter ansiedade, você não precisa sair apressado. Demora um tempo para você construir a sua trajetória. Não é da noite para o dia. A gente vê vários cases de sucesso e a gente acha que a pessoa está naquele patamar da noite para o dia. Olha, acordou assim. Não. Perfeito. Tem muito trabalho no meio do caminho. Tenha paciência. A estrada é longa, a estrada é árdua, vão ter percursos difíceis, uma hora você tem que mudar a rota, mas não desiste, porque você vai chegar lá. Eu não tenho como deixar, antes de fazer um agradecimento final, ela deu 3 dicas para ela mesma, né? As 3 dicas são sensacionais, eu acho que vale para todos vocês que estão nos vendo. Mas eu queria chamar um ponto importante que está na 3ª dica que a Fernanda de hoje dá para a Fernanda de 17 para 18 anos, que é, em outras palavras, a pressa pode levar você para uma estrada errada. Então, não tem que começar, é importante começar, mas não começar a qualquer preço. Foi um pouquinho do que eu interpretei da sua fala. Sim. Porque se você pegar a estrada errada, qualquer caminho vai te levar para um resultado ruim. Então, esse equilíbrio entre você não protelar demais uma decisão, você efetivamente colocar em prática a leitura de um livro, a decisão de uma formação, uma graduação, uma pós-graduação, coisas mais ou menos importantes, não importa, né, a graduação que você coloque, mas esse foi um ponto que me chamou muita atenção na sua recomendação. Muitas vezes a gente vai com um ímpeto muito grande e você não se preparou para tomar aquela decisão, tá? Então, eu sou obrigado a fazer esse corte para você, porque essa mensagem que ela passou chega a mim dessa forma, e para mim ela faz todo sentido chamar a sua atenção na audiência para isso. Fernanda, eu tenho certeza que nós vamos ter vários desdobramentos desse papo, nós vamos fazer algumas coisas pontuais depois juntos.
Foi maravilhoso o que você trouxe. Eu te agradeço demais. Eu tenho certeza que você trouxe para a nossa audiência uma série de pontos. Você vai ser vista, revista. Nós vamos fazer vários cortes que vão gerar um conteúdo muito grande. Muito obrigado pela brilhante entrevista que você deu para todos nós aqui. Deixa uma mensagem final para o nosso público. Poxa, eu quero agradecer a você, Eduardo, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui. Eu acompanho seu trabalho, sei muito da sua trajetória. Então, é um trabalho maravilhoso para quem quer começar e para quem já começou, quem já está aí no mercado há tempos, né? Eu só tenho a agradecer a oportunidade e continuar incentivando você. Eu acho que o fundamental, sabe, Eduardo, você é um exemplo e é um exemplo real. Isso também acho que às vezes falta. Né? Então você é um exemplo real. Tudo que você fala, eu sei que você já vivenciou de alguma maneira. Então, assim, são palavras, são conselhos realmente de quem sabe o que está fazendo, né? Então eu só tenho que te agradecer. Eu acho que a sua trajetória também está ótima. Quero assim, que as pessoas continuem te acompanhando, porque são dicas valiosas para quem quer começar a empreender. Eu não falei que ela ia brindar vocês com uma humildade acima da média? Tá aí. Muito obrigado, Fernanda. Foi um prazer ter você aqui, viu? Obrigada.